Olá, a partir de agora você é nosso convidado a participar aqui, acompanhar uma conversa com a senadora Simone Tebet. Ela que assume a liderança do PMDB aqui no Senado Federal, num momento muito atípico da política, da circunstância que vivemos no país e também um partido de muito destaque, não é, senadora? Então, para saber um pouco mais de qual é a perspectiva, o entendimento da senadora sobre esse momento e sua atuação aqui na casa, é que nós conversamos agora com ela. Senadora, muito grata pela sua presença. A pergunta basicamente já está feita. Parabéns por assumir a liderança, né? Uma mulher num destaque, numa posição de destaque, que é uma coisa que também a bancada feminina pleiteia muito, mais participação. Conta pra gente qual é a sua expectativa desse trabalho agora. Pois é, primeiro, acima de tudo, a consciência de que a responsabilidade ela aumenta pelo fato de eu ser a primeira mulher a liderar a maior bancada do Senado Federal, que é a bancada do MDB. E essa grande responsabilidade, ela se agiganta exatamente pelo que você falou. Por estar liderando esta bancada que é grande, nós somos quase 20 senadores, num momento tão conturbado e complexo da história política. Talvez estejamos diante de um dos momentos mais difíceis da República Brasileira, porque não se consegue enxergar a luz no fim do túnel, porque nós não estamos diante de uma única crise, nós estamos diante de diversas crises. A crise é econômica, ela é crise social, ela é uma crise política, ela é uma crise institucional, ela é uma crise de identidade, ela é uma crise que eu diria que é uma crise onde tem várias crises dentro da mesma crise, né? Onde a própria sociedade já não mais acredita nas suas instituições. E quando a população, ela não só deixa de nos apoiar, mas ela deixa de acreditar nas suas instituições, nas regras impostas pelo Congresso Nacional, pelas medidas determinadas pelo Executivo, por uma decisão judicial da mais alta corte, como o Supremo Tribunal Federal, aí você tem o ponto mais complexo dessa relação, porque é poder, além de fazer o dever de casa, cumprir o seu papel, é tentar voltar a conscientizar a sociedade de que é preciso, acima de tudo, acreditar nas instituições, sem o que não há democracia. Então, é um momento conturbado, mas eu acho que nós temos condições aí, com a ajuda de todos os companheiros do partido, de fazer um bom trabalho. Eu disse na minha fala, formalmente, quando pude usar a tribuna do Senado, de que de forma muito humilde eu assumo essa liderança, porque mais do que líder eu vou ser uma liderada, porque afinal tem na nossa bancada do MDB ex-governadores, ex-prefeitos de capital, senadores de diversos mandatos, pessoas com experiência, com sabedoria, e eu sou uma novata, estou no primeiro mandato, acabei de chegar, 3 anos de casa, então vou precisar da ajuda de todos, mas na convicção de que com fé, com coragem, com trabalho, a gente vai conseguir fazer a diferença, que é isso que eu quero, que eu me proponho. Sabe, Tânia, eu acho que está na hora de nós voltarmos a ter o MDB, daquele MDB do meu berço. Eu nasci dentro do MDB desde os 5 anos de idade, meu pai fazia política, filiado no MDB, e eu estou com muita saudade, sei que o povo brasileiro está com muita saudade do MDB velho de guerra, aquele MDB histórico que abriu o país para a redemocratização, que ajudou a promulgar esta que é a Constituição mais cidadã da história republicana brasileira, enfim, que teve homens saudosos que fizeram a diferença, como Ulisses Guimarães, Tancredo Neves, mesmo ainda vivo, o senador Pedro Simão e tantos outros. Não podemos deixar de fora também o seu pai, não é? Que até presidiu a nossa casa. Eu acho, mas eu não posso dizer, eu acho que ele contribuiu bastante. Senadora, a senhora falou da crise institucional, né? E a gente tem visto do ano passado para cá, principalmente, certos, vamos dizer assim, estranhamentos entre o legislativo e o judiciário. O que a gente pode ter de herança em termos legislativos a partir desses atritos, dessa convivência? O quanto que esse atrito vai virar um polir dessa convivência ou não? O que pode vir? Nós estamos vendo a questão do habeas corpus, por exemplo, se uma pessoa pode ser presa a partir de um julgamento na segunda instância ou não, a questão da ficha limpa, como que na verdade vai se aplicar, porque nós estamos com questões práticas que levam muitas das leis e essa mesma convivência a um cheque, né? Sem dúvida. Primeiro fazer uma autocrítica. Nós temos que, usando até uma palavra, foi uma palavra da senadora
Ana Amélia ontem na minha fala, quando disse claramente para mim, olha, fico feliz de ver você fazendo uma autocrítica, Simone. E, na realidade, nós temos que fazer uma autocrítica. Nós temos que rever o nosso papel, onde erramos, onde o Legislativo, o Congresso Nacional errou. Todos os partidos. Como que podemos deixar chegar a esta crise? Lembrando, nós estamos falando da crise econômica, porque essa daí tem outro viés e outra razão, outra origem. Estou falando dessa crise institucional, do nosso papel perante a sociedade, de não mais a sociedade se ver refletida em nós, né, se ver representada por nós. Onde que nós erramos? Brigamos demais? Quer dizer, nós demos muita importância para partidos, para posições pessoais, deixamos de lado as diferenças e nunca conseguimos nos unir naquilo que converge, naquilo que temos de semelhança. Onde nós erramos? Na omissão de algumas leis, a ponto de o Supremo ter que interpretar a Constituição a todo momento, muitas vezes dando a sensação que está contrariando uma lei, como é o caso do habeas corpus, como é o caso da decisão de se pode ou não prender depois de segunda instância, antes do trânsito em julgado, como aconteceu agora com o ex-presidente Lula. Então nós temos que fazer essa autocrítica. Isso acho que nós já começamos a ter essa consciência de que erramos em determinados momentos, mas acho que o segundo passo, que ele ainda está muito incipiente, muito no início, que começou agora, eu começo a ver alguns líderes conversar, alguns senadores e deputados federais, eu acho que o segundo e principal passo é o passo do diálogo. É o passo neste momento de deixarmos as nossas diferenças e adversidades e convergirmos naquilo que temos de propostas que são semelhantes. E aí, acima de tudo, o fortalecimento do Senado Federal, do Congresso Nacional do Poder Legislativo, para que, inclusive, nós possamos ter, novamente, o equilíbrio dos poderes. O que me preocupa, uma exacerbação do Poder Judiciário, muitas vezes interpretando e praticamente fazendo leis no nosso lugar. Da mesma forma, o Poder Executivo com medidas provisórias, que nada tem de urgente nem de relevante, que não são leis, mas são convertidas em leis, contrariando a própria Constituição, que diz que quem faz as leis no país é o poder mais democrático, que é o Poder Legislativo. Então, estamos caminhando. Fico feliz de saber que, pelo menos hoje, nós temos consciência de que erramos e que temos que fazer alguma coisa o mais rápido possível. Agora, com relação à construção, de novo, do diálogo, né? A gente que acompanha aqui todo dia o plenário da Casa, a gente viu como de 2 anos para cá a polarização, não é, dentro da casa. E com isso também, quando o senador Eunício tomou posse, no final do primeiro ano do trabalho dele como presidente da casa, muito elogiado como uma pessoa que viabilizou a construção, de novo, de um ambiente onde a polarização começasse a se diluir. Acredito que na liderança do MDB, esse também é um trabalho a ser feito, né? Porque o partido também, dentro do próprio partido, há uma complexidade, não é? Sem dúvida nenhuma. Nós não podemos esquecer que nesses 2 anos nós passamos por um processo de impeachment. E isso fez a diferença. Quer dizer, aí nós trouxemos para dentro da casa essa cisão, esse muro que hoje divide a sociedade brasileira. Na verdade, desde a eleição presidencial estava muito polarizado, porque né? foi uma eleição muito dura, muito né? dura. Onde quem ganhou com uma margem muito pequena de quem perdeu, que foi a justiça também reclamar Exato. e fazer questionamentos. Começou, você tem razão, eu fui muito feliz, começou dali, ela se intensificou com o processo de impeachment, que para alguns não havia crime de responsabilidade, portanto, haveria tido um golpe e tudo mais, e infelizmente, né, quem perdeu, o lado que perdeu, eu me refiro aí de uma forma muito tranquila, porque são todos meus companheiros, no caso o PT e os partidos de esquerda, ainda não conseguiram assimilar que isso já é passado, por mais que a história vai dizer se é golpe, se não foi golpe, mas fora esse processo, nós temos um país para governar, para ajudar a sair do caos, da crise, e mais do que isso, se não há necessidade, um português bem claro, para eu defender, eu não, porque eu não sou da base, mas para que eles defendam o Lula, eles não precisam atacar o Temer dentro da casa, eles podem atacar a gestão, o governo, contra a privatização, mas ele não precisa tensionar fulanizando, né, personalizando a política, né, pelo menos não nesse momento onde nós precisamos do diálogo. Então, a gente tem procurado conversar, mesmo antes da liderança, como vice-líder, e nós estamos começando
a perceber que os dois lados estão entendendo que o problema é outro, que nós temos problemas mais sérios e que nós precisamos convergir o mais rápido possível. Senadora, agradeço a sua presença aqui, sucesso no seu trabalho. Obrigada, eu que agradeço. Agradeço também a você que nos acompanha, lembrando que esse é o programa Argumento e que você é nosso convidado a fazer sugestões e críticas ao trabalho da TV Senado. Para isso, 0800 61 2211, ligação gratuita. Lembro também que é possível rever esse e outros dos nossos programas por endereço eletrônico senado.leg.br/TV. Até a próxima.